paz do Senhor, voltamos com mais um vídeo para falarmos a respeito da nossa lição que fala da sutileza da espiritualidade holística. No nosso último tópico, nós iremos abordar a respeito da espiritualidade holística e a Bíblia. O que diz a Bíblia? Qual é a posição da mesma a respeito da espiritualidade holística? Então, neste último tópico, nós iremos falar ou trabalhar em cima de dois subtópicos. O primeiro, como você pode ver aqui, é o problema do pecado. E o segundo subtópico é esse aqui, um Salvador pessoal. Tudo bem até aqui? Último tópico, a espiritualidade holística e a Bíblia. O primeiro subtópico, o problema do pecado. E o segundo subtópico, um Salvador pessoal. Pois bem, o nosso comentarista ele faz uma declaração extremamente importante. Que declaração, Tiago? Ele diz que a espiritualidade holística ela comete um erro gravíssimo. Qual é esse erro gravíssimo que ela comete? Ela não apresenta o problema central do homem. E qual é o problema central do homem? O pecado. O pecado é o problema central do homem. Através do erro do primeiro homem no Jardim do Éden, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram e essa espiritualidade holística não aborda ou não faz menção desse problema central do homem, que é o pecado, propondo trazer uma solução para isso, ela cai em um grande erro, como o comentarista acaba de falar, né? E ela esquece do problema central do homem, que é o pecado. Então, a espiritualidade holística, o que esse holismo apresenta? Ele acredita que o cristianismo é uma religião superada, ou seja, ultrapassada, antiquada, que não se faz mais necessário ser um praticante ou ser um adepto a essa religião, a esse cristianismo. É uma religião superada. Então, ela propõe o holismo propõe a substituição desse cristianismo. Substituir pelo quê, Tiago? Substituir por uma nova forma de expressão cultural. É aí que vem um problema. Se ela não fala do grande erro do ser humano, ou melhor, do grande problema do ser humano, que é o pecado, se ela não propõe a solução, por que ela quer substituir o cristianismo? Se o cristianismo trata sobre este problema do ser humano, se o cristianismo expõe esse problema do ser humano e propõe a ele uma salvação. Então, há uma grande diferença entre o holismo e a Bíblia Sagrada. Enquanto a Bíblia trata a respeito do pecado do homem, expõe uma saída, a espiritualidade holística nem fala a respeito desse pecado, nem fala a respeito disso. Ela traz então o quê? Traz um grande problema. Porque, como diz o comentarista, é por intermédio desse engano ou dessa ausência de falar sobre esse problema do homem que vem o engano, vem a cegueira espiritual. E o diabo promove essa cegueira. E através disso, muitas pessoas têm esse fascínio por essa espiritualidade. Porque o ser humano não gosta de ser confrontado. O ser humano não gosta de ser exposto. E quando a palavra expõe o ser humano, expõe o seu erro, expõe a sua fraqueza, por mais que o ser humano fique triste, mas ele busca vencer, ele busca a salvação. Ele busca se sair daquela situação que ele está. Isso a Bíblia faz, a Bíblia expõe, a Bíblia constrange o ser humano a ele mudar de vida, a ele ser transformado. Já a espiritualidade holística, não. Ela não apresenta uma salvação para esse grande problema, que é o problema do pecado. Logo, então, por isso, o holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente e que está na moda. Porque ela não promove a mudança, ela não promove o confronto,
com o ser humano. Por isso que está na moda. Só que nós, como cristãos verdadeiros, sabemos que a verdadeira espiritualidade que é apresentada na Bíblia, ela apresenta mudança, ela apresenta transformação. E não é somente uma filosofia, e não é somente uma mera argumentação humana. Então aqui é um grande perigo. Sabendo disso, o diabo faz uso dessa oportunidade, através da espiritualidade holística, e tem promovido o fascínio, e muitas pessoas têm sido fascinadas por essa nova espiritualidade e caído num grande erro. E aí é um grande perigo. Por isso que o comentarista fala do problema do pecado, no primeiro subtópico. Ela não apresenta o problema do pecado. Então o ser humano vive em uma ilusão. Ah, tudo é bom, todos vão para o céu, todos vão ter um descanso em paz. Ela não apresenta essa questão ao ser humano. E como diz o comentarista, seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado. E é tudo isso que o diabo quer, que o ser humano não chegue ao pleno conhecimento da verdade e não tenha a sua vida mudada e confrontada e transformada pelo poder do Evangelho. Vamos ao próximo tópico, então? Pois bem, chegamos a esse nosso próximo tópico, subtópico, falando a respeito de um salvador pessoal. Olha só o que nos diz o comentarista. Como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um salvador pessoal na nova espiritualidade holística. Se não há um Deus, se não há um salvador nessa nova espiritualidade, nessa espiritualidade holística, então o ser humano é o seu próprio Deus. E aí que surge o perigo. Porque se o homem é o seu próprio Deus, ele ignora a existência do pecado. Ele ignora o seu real estado. Ele ignora a sua real situação. Então ele passa a viver como que não devesse satisfação a ninguém. Ele passa a viver como que alguém que não acredita nas consequências dos seus atos, nas consequências de suas atitudes. E aí há um problema. Porque o comentarista diz assim, ao ignorar a existência do pecado e a consequência, a punição eterna, não vem a necessidade de um salvador. Então, se para a espiritualidade holística não tem um salvador, não tem um Deus pessoal, então o ser humano se considera um próprio Deus, então ele não vê a necessidade de um salvador. Se ele não vê a necessidade de um salvador, ele não se considera um perdido. Se ele não se considera um perdido, ele acaba vivendo da sua própria forma, da forma com que ele quer. E aí é um grande perigo, porque é tudo que o diabo quer, que o ser humano vive ao seu bel prazer, vive da forma com que ele quer. Em contrapartida, Cristo não quer isso para nós. O que a Bíblia diz? E conhecereis a verdade vos libertará. O que a Bíblia diz? E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, o ser humano, quando ele encontra Cristo, ele é transformado. Ele tem a sua vida transformada. O Espírito Santo vem habitar nele, faz dele uma nova criatura. Só que com a espiritualidade holística não é assim. E por isso é um grande perigo. E ainda olha só o que o comentarista diz. E ainda ao entrar em contato com espíritos enganadores que pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais impessoais, sentem-se confortáveis nessa modalidade religiosa. Engano que será fatal se não viram arrependimento pela fé. Tudo que o diabo quer é destruir essas vidas, apresentando a elas esta falsa espiritualidade, a espiritualidade holística. Mas cremos que essas pessoas são capazes de um encontro verdadeiro com Cristo, com a palavra de Deus, chegarem ao arrependimento. E o arrependimento promove transformação. E a transformação gera novas vidas, gera novas pessoas. Então, o que podemos concluir através desta aula, através desta lição, que fala a respeito da sutileza da espiritualidade holística? A espiritualidade holística, ela é uma forma pela qual o inimigo se utiliza para destruir vidas, para não levar pessoas ao pleno conhecimento da verdade, que é Cristo. Então nós devemos ter cuidado com ela, pois nós cremos em um Deus pessoal, que se manifesta, que se apresenta, que se relaciona. Nós cremos em um Salvador, nós cremos
na mudança, na transformação. E a espiritualidade holística, ela não se vê desta forma. Então é um grande perigo. Iniciando aqui a nossa conclusão, para nós finalizarmos essa aula, olha o que o comentarista diz. Vimos que a espiritualidade ou espiritualidade holística é uma forma... Vimos que a nova espiritualidade ou a espiritualidade holística é uma forma de expressão do panteísmo. Porque ela diz que tudo é Deus. E assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com forças da natureza, com energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Então, Cristo é uma coisa, cristianismo é uma coisa, espiritualidade holística é outra coisa. Não podemos confundir. Tudo bem até aqui? Só para finalizar, ele diz assim, deve, portanto, ser rejeitada, estejamos atentos para essas falsas espiritualidades, melhor dizendo, que seduzem os incautos e aprisionam vidas de quem não conhece o Senhor Jesus. Então, devemos estar atentos e não nos deixar levar por essa falsa espiritualidade. Amém? Que Deus abençoe sua vida e que o Senhor possa trazer o conhecimento verdadeiro a você, que você não venha cair nessas espiritualidades, nessa falsa espiritualidade holística. Tá bom? Eu agradeço a visualização, que Deus os abençoe em nome de Jesus.